Bom dia, amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos ao canal Mundo da Dani. E hoje eu vou contar mais um daqueles casos que vocês adoraram quando eu fiz o caso aqui da seita da Lori Daybell, né? Que é um caso que tá aqui no canal, que o extremismo religioso, né, fez com que ela acabasse com a vida de muita gente ali, inclusive dos filhos dela. Então, se você não conhece esse caso da Lori Daybell, tá aqui a seita, dá uma olhadinha aí. Hoje eu vou contar um caso para vocês, gente, que tem muito a ver com inveja. Sabe quando você olha para aquela pessoa e você pensa assim, meu Deus, eu quero ter a vida daquela pessoa. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já pensou isso com alguém. O problema é quando isso vai ao extremo. A pessoa ela realmente quer ter a vida da outra pessoa. E hoje eu vou contar o caso para vocês de Raquel Barber. A Raquel, uma menina de 15 anos, que perdeu a vida pelas mãos de uma amiga, conhecida dela, por causa de inveja. Então vamos lá a esse caso, que é um caso que me deixou muito surpreendida. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia ele a fundo, então fui pesquisar para contar para vocês, e eu fiquei bem chocada, assim, com o que realmente aconteceu ali, tá? Bom, o ano era 1999, era uma noite típica ali em Melbourne, na Austrália, por volta de 7h15 da noite. A Elizabeth Barber, que é a mãe da Raquel, ela estava servindo a janta ali para as duas filhas menores. Ela toda hora ficava olhando para a porta, assim, angustiada, porque a Raquel já devia estar chegando e não chegava. A Raquel, gente, ela tinha 15 anos, ela era estudante de dança em tempo integral. Ela falou para a mãe um dia, mãe, eu não gosto da escola, eu não gosto de estudar, eu quero mesmo é ser uma dançarina. A mãe dela e o pai dela, que também são artistas, tá, gente? É uma família ali de artistas. Então a mãe dela falou assim, ok, mas então você vai para uma escola período integral de dança. Se é o que você quer ser, então você vai ser a melhor dançarina, né? Você vai se preparar para isso. E a Raquel foi e estava lá naquela escola ali de período integral. Nesse dia, gente, a Raquel tinha ido para a aula, ela sairia da aula, ela iria parar na parada ali que ela pegava um bonde, tinha uma parada de bonde que ela encontrava o pai dela. Então o pai dela pegava ela de carro para eles irem para casa. Bom, o pai de Raquel, Mike, tá lá esperando a Raquel na parada do bonde. O bonde chega, que é o bonde que ela normalmente chegava, e cadê a Raquel? Raquel não apareceu. O Mike liga para casa dele. Elizabeth, Raquel chegou aí? Não, não chegou. Não, tô super preocupado porque a Raquel não chegou. E ele estava super preocupado mesmo, gente, porque a Raquel era uma menina muito obediente. Ela não fazia nada assim, fora, sabe? Se ela falasse com o pai dela que ela ia chegar às 7h45, ela ia chegar às 7h45. Então, o pai dela ficou bem preocupado ali. A família de Raquel não usava celular, tá? Apesar que em 1999 ali já tinha os celulares, né? Mas a família de Raquel não usava celular. Então só tinha o telefone da casa, que é para onde o Mike liga ali para Elizabeth para saber se a Raquel tinha chegado. E com a negativa ali do Mike, e com a negativa ali da Elizabeth, os dois ficam super preocupados. O que o Mike faz? Ele liga para o namorado da Raquel. E ele pergunta, Raquel tá com você? Ele fala assim, não, Raquel não tá. Ela já foi para casa, né? Mas o Mike insiste. Tem certeza? Ela não te falou nada?
Aí ele falou assim, olha, ela me falou que hoje ela tinha um trabalho para fazer. Aí o pai dela pergunta, mas que tipo de trabalho? Raquel não trabalha. Aí o namorado falou, parece que era um trabalho, mas ela falou que era segredo, depois ela me contava, mas que era para eu confiar nela. Bom, gente, a Raquel não volta para casa naquele dia, então a família de Raquel já vai procurar a polícia e dar a Raquel como desaparecida. A Raquel, ela tem 15 anos, eu vou colocar algumas fotos aí para vocês. Ela é uma menina muito bonita, tá? Ela fazia alguns trabalhos de modelo e ela também estudava dança. Os seus espetáculos favoritos eram Chicago e Cats. O namorado dela também estudava dança nessa escola, então eles se conheceram lá. Eles eram super unidos, eram super bonitinhos juntos e eles confiavam muito um no outro. A família deu queixa. Mais de 2.000 cartazes foram colocados ali em Melbourne, ali por onde a Raquel passava, por onde ela morava. Muitas pessoas saíam na rua perguntando, vocês viram essa menina? Vocês conhecem? É minha filha, sumiu, tal. E nisso, gente, os dias iam passando. E a cada dia a família ficava mais angustiada. E a mãe de Raquel fala que a cada dia que passava, ela ficava, a esperança de achar a Raquel viva ia diminuindo, porque ela tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa, senão a filha dela já teria entrado em contato com eles. No 12º dia da procura, vem a notícia. Eles tinham achado Raquel. Raquel tinha sido assassinada. Aquela menina linda, irmã, filha, namorada, amorosa, carinhosa, estudiosa, que, sabe, focada no que ela queria, infelizmente, com 15 anos de idade, tinha sido assassinada. E a assassina era uma outra jovem de 19 anos que tinha sido babá das irmãs de Raquel. Ela morava, gente, em frente à casa da Raquel. Só que era uma jovem que carregava dentro dela ódio, inveja, e ela tinha, assim, verdadeira obsessão pela Raquel. Ela vinha perseguindo já a Raquel há anos, porém não era uma perseguição que a Raquel notasse, era uma perseguição silenciosa. Tudo que ela via os posts de Raquel 1000 vezes por dia, ela, sabe, ficava atenta a tudo que Raquel fazia. Ela queria colocar o cabelo como da Raquel, ela queria ter o corpo da Raquel, ela queria ter os olhos da Raquel, ela queria ser a Raquel. A família da Raquel era uma família comum. Eles eram muito ligados às artes, como eu falei para vocês. Era uma família super criativa, gentil. Eles viviam em harmonia. A verdadeira família margarina, sabe? Não bebiam, não fumavam, estavam sempre juntos em casa, faziam as refeições juntos, saíam nos finais de semana. O pai de Raquel, ele trabalhava em casa, ele era fabricante de brinquedo, ele era artesão. Então ele fazia muitos brinquedos ali por encomenda. A Elizabeth, a mãe da Raquel, ela trabalhava numa livraria, uma livraria bem famosa ali em Melbourne, e ela também era muito ligada a essas coisas culturais, de livros. Por isso que eu falei para vocês que era uma família ali de artista, né? O pai artesão, a mãe super ligada em assuntos culturais, a Raquel dançarina. Inclusive, o pai da Elizabeth, que é o avô da Raquel, ele era um escritor, e um escritor bem famoso ali na Austrália, porque ele fazia livros infantis, e era um autor bem famoso, né? Vendia muito, tinha livros ali best-seller infantis. Então, era uma família completamente ali ligada à cultura, uma família cultural, vamos falar assim. A Elizabeth, que é a mãe da Raquel, o bairro que eles moravam ali, gente, era um bairro super pacato, um bairro bem arborizado. E do outro lado da rua, morava ali também a família da Caroline. A família de Caroline eram 3 meninas, um pouco mais velhas do que as filhas de Elizabeth e Mike ali, que são os pais de Raquel.
A Caroline, ela morava na casa da frente e ela era a mais velha das irmãs. Ela tinha 19 anos. Então, nessa época dos fatos aqui, a Raquel tinha 15, a Caroline tinha 19 anos. Bom, então na noite que a Raquel some, né, o alarme ali que a Raquel tinha desaparecido foi muito rápido, porque como eu estou dizendo para vocês, ela era uma menina muito, muito obediente. Então, se algo acontecesse fora do normal ali, a família já estava ligada. E com isso, a polícia também toma uma atitude muito rápida em começar a procurar pela Raquel. Era uma menina de 15 anos, né? Que a mãe falou que era uma menina muito responsável, não era uma menina que sumia, que ia sair e, né, desobedecia. Não. Então, por esse perfil aí, a polícia também entrou nesse caso aí muito rápido. E como eu disse pra vocês, gente, a família dela era uma família moda antiga. Eles não tinham celular, eles não tinham, né? Eles combinavam os horários e todos cumpriam os horários. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, eles eram muito certinhos. Se eu vou te buscar às 7h45, às 7h45 eu vou estar lá, a não ser que aconteça alguma coisa. Mas, né, pode se atrasar um pouquinho. Não que você vai atrasar 2 dias, 3 dias, como aí a família da Raquel já estava ali esperando por ela. Então, naquela noite, quando o Mike, o pai da Raquel, chegou na estação de Camberwell e a Raquel não desceu daquele bonde, ele já sabia que tinha alguma coisa errada nessa história. Alguma coisa tinha acontecido. Então, quando o Mike, gente, ele chega em casa sem a Raquel, tanto ele quanto a Elizabeth, eles já sabiam que tinha acontecido alguma coisa. Tinha alguma coisa errada nessa história, né? Ela sabia que algo horrível tinha acontecido, aquele pressentimento de mãe mesmo. Eles ligaram para o namorado da Raquel, que disse que não estava com ela, mas ele comentou algo que intrigou muito a família. Ele disse o seguinte: olha, a Raquel me falou que ela ia encontrar uma amiga de infância. E eles nem faziam ideia quem seria essa amiga, porque nessa época aqui, gente, eles não moravam mais em frente à casa de Caroline. Lembra que eu falei que Caroline foi babada, as irmãs de Raquel? Então, nessa época aqui, eles já tinham se mudado para um outro bairro. Então, eles não moravam ali em frente à casa da Caroline mais. E nem a Caroline morava mais ali. A Caroline tinha seu próprio apartamento, né? Ela já estava mais velha, 19 anos, ela já trabalhava. Ela tinha seu próprio apartamento. Então, eles nem conseguiam lembrar qual amiga de infância que a Raquel será que foi encontrar. Não passava assim na cabeça deles que poderia ser a Caroline, até porque elas eram de idades diferentes, então não era assim uma amiga de infância da Raquel. Bom, aí a família começou a pressionar o namorado de Raquel. Falou, olha, me conta o que você sabe, porque a Raquel está sumida e a gente está muito preocupado. Aí ele falou assim, olha, a Raquel falou que ela ia fazer um trabalho com essa amiga da infância, que ela não podia me falar qual era o trabalho, mas que era para eu confiar nela. Que esse trabalho, ela ia ganhar $100. Inclusive, a gente passou em frente a uma loja de sapatos e a Raquel ficou super apaixonada por um sapato e falou assim, amanhã, quando eu tiver com meu dinheiro, eu vou vir aqui comprar esse sapato. E a família achou cada vez mais estranho. Que tipo de trabalho que a Raquel ia fazer? Porque às vezes a Raquel fazia trabalhos como modelo, ela era muito bonita. Mas que tipo de trabalho? Que trabalho é esse que é segredo? Que trabalho é esse que não pode contar a ninguém? Ele falou assim, olha, eu também achei meio esquisito, mas como eu confio na Raquel, e ela falou que era segredo, mas que depois ela me contaria, eu também não insisti. E ali, gente, a família de Raquel viu que tinha alguma coisa muito errada nisso. Como é que a menina some, agora tem um trabalho, encontrou uma amiga de infância, um segredo, vai ganhar $100, que diabo de trabalho é esse? O que aconteceu com essa menina? Aí os pais de Raquel começaram a ligar para os amigos dela. Olha, foi você que saiu com a Raquel? Ela comentou alguma coisa com você, né? E alguns amigos de Raquel comentaram, olha, ela falou que ela ia fazer um trabalho, que ela ia ganhar $100. Gente, nós estamos falando aqui de 1999, então $100 lá era um bom dinheiro para uma menina de 15 anos ganhar. Até hoje é um bom dinheiro para ganhar, né? Mas imagina ali em 1999. Então, com certeza, a Raquel deve ter ficado super empolgada ali
com o salário que ela ia ganhar fazendo esse trabalho. Então os pais de Raquel começaram a ligar para vários amigos. E a maioria dos amigos da Raquel eram do meio da dança, eram pessoas que frequentavam ali o mesmo estúdio que ela, que estudavam com ela ali, e ninguém sabia de nada. Ninguém tinha nenhuma informação assim, ninguém sabia quem era essa amiga que a Raquel ia encontrar. Bom, mas voltando ali a Caroline um pouquinho, a Caroline, gente, ela às vezes falava, ela verbalizava para as outras pessoas que a Raquel era tudo que ela não era. Que a Raquel era tudo que ela gostaria de ser. Porque a Raquel era bonita, ela tinha inclusive um diário, tá, gente, que depois foi achado, que ela escreveu o seguinte: a Raquel é linda, tem a pele limpa e os olhos verdes, e eu pareço uma pizza. A minha cara parece uma pizza, o meu cabelo é oleoso, meu corpo é feio. Porque a Caroline, ela teve problemas com espinha quando ela era mais nova. Então ela tinha muitas espinhas no rosto. Então ela falava que parecia uma pizza o rosto dela. E o tempo que ela foi babá ali, né, das irmãs da Raquel, ela viveu dentro da casa da Raquel. E aquilo parece que criou uma obsessão ainda maior do que ela já tinha pela Raquel, sabe? Ela vê a Raquel dentro de casa, a Raquel dançando, a Raquel, né, popular, com muitos amigos, porque a Raquel era uma menina super popular, tinha muitos amigos, né, não parava, era o tempo inteiro fazendo alguma coisa, e aquilo ali foi deixando a Caroline cada vez mais para baixo. E teve uma coisa, que depois uma das irmãs da Raquel contou. Uma das irmãs da Raquel contou que depois que eles se mudaram, eles ficaram sem contato com a Caroline. E a Caroline, um dia, vocês prestem atenção nisso, hein, gente? Ligou lá na casa deles para perguntar a data de nascimento delas. E a irmã, sem saber para que era aquilo, achou meio estranho, mas ok. Deu a data de nascimento dela, da Heather e da Raquel para a Caroline. Presta atenção nisso, que isso aí vai fazer sentido daqui a pouco para vocês, tá? Bom, a família também da Caroline, gente, era uma família unida, era uma família bem de vida, porém, eles entraram com processo de divórcio, os pais de Caroline. E dizem que isso mexeu muito com o psicológico dela. Ela era muito ali agarrada aos pais, a família dela, né, apesar que não era uma família igual da Raquel, mas não era uma família também que tinha muitos problemas. Só que com o divórcio ali dos pais, muita coisa mudou na rotina familiar. E isso mexeu muito com o psicológico da Caroline. Então, na noite do dia 28 de fevereiro de 1999, a Caroline, ela liga para Raquel e diz o seguinte: Raquel, eu tenho um trabalho para você. Você quer ganhar $100? A Raquel, super empolgada, falou assim: que tipo de trabalho? É um estudo psicológico. Se você aceitar, você faz o estudo psicológico e você vai ganhar $100. E a Raquel falou assim: ok. Só fazer um estudo psicológico? Só, mas tem um detalhe. Você não pode contar a ninguém, porque isso pode afetar o resultado do estudo psicológico. Comigo já não ia dar certo, porque eu já ia contar para alguém, pode ter certeza. Mas a Raquel, obediente, lembra? Ficou quietinha, não contou para ninguém. Comentou ali com o namorado que ela ia ter um trabalho, que ela ia ganhar $100, mas não falou o que era. E a Caroline falou assim: olha, vai ser lá no meu apartamento, quando você sair da aula, a gente se encontra e nós vamos juntas lá pro meu apartamento. E a Raquel falou: ok, sem problema. Bom, então no outro dia, que era dia 1º de março de 1999, né, a Raquel, sem contar para ninguém, pega o bonde. Só que nesse dia, gente, sempre ela pega o bonde de um lado. E os amigos notaram que nesse dia ela pegou o bonde do outro lado. Então ela estava indo para o sentido contrário ali do que sempre ela pegava para casa dela.
e a Raquel está com a Caroline nesse bonde. Uma testemunha que conhecia a Raquel viu a Raquel com a Caroline. Não sabia que era a Caroline, mas viu a Raquel com uma menina. Tanto que quando começaram a procurar a Raquel ali, ela falou para a polícia, olha, eu vi a Raquel com uma menina, era uma menina com uma aparência comum. Ainda falou assim, tá? Quando elas chegaram no apartamento de Caroline, elas comeram uma pizza antes de fazer o estudo ali de meditação. Muita gente acha, inclusive a polícia, que a Caroline pode ter colocado alguma coisa na pizza ali que desse sono na Raquel, ou que a Raquel ficasse um pouco mais lerda, tá? Então elas começam lá o tal do estudo psicológico. A Caroline fala para Raquel o seguinte: Raquel, fecha os olhos e nós vamos começar uma meditação guiada. Então você não pode abrir os olhos de jeito nenhum, tá? E você tem que começar a pensar, gente, olha que maldade, pensar em coisas boas e coisas felizes. Você imagina, sei lá, de olho fechado com sua amiga, então você confia, né? Você tá lá de olho fechado com a sua amiga, pensando em coisas boas e felizes. Quando a Caroline pega o telefone, esses telefones que a gente tinha em casa antigamente, que hoje quase ninguém tem, e pega o fio do telefone e passa no pescoço da Raquel. E ali ela começa a apertar o telefone até que a Raquel venha a falecer. Sim, gente. Ela estrangulou a Raquel com o fio do telefone. Então, ela colocou o corpo de Raquel dentro do armário dela, fechou a porta do armário, como se nada estivesse acontecendo na vida dela. E no outro dia, ela foi trabalhar. Só que no trabalho, ela começou a passar muito mal. Muito mal. E o chefe dela falou assim, Caroline, você tá passando mal? Ela falou assim, ai, não tô me sentindo bem. Ele falou assim, não, pode ir pra casa então. Pediu até para um amigo do trabalho levar a Caroline em casa, levar a Caroline para casa. E nos próximos dias, ela pegou ali uma licença e falou que não ia trabalhar porque ela estava doente, tá? Alguns dias depois, gente, ela liga para uma amiga dela que ela tinha emprestado $300 para essa amiga. E ela fala assim, olha, fulano, eu tô precisando de dinheiro, tem algo urgente para eu fazer. A menina fala, poxa, Caroline, eu não tenho dinheiro agora. E a Caroline fala, não, eu tô precisando, você tem que me arrumar. Aí a menina passa na casa da Caroline e dá $200 a Caroline. Dos 300, paga $200 a ela. Então, mais uma pessoa que chega lá, entra, não vê nada demais. Ok, foi embora. A Caroline, com esses $200, ela chama um táxi. Mas nisso, ela embrulha o corpo da Raquel, gente, em 2 tapetes. A Raquel era pequenininha, magrinha, então ela embrulha esse corpo em 2 tapetes e põe dentro de um sacolão lá do exército, que deve ser uma sacola grande. E ela chama esse taxista, ela desce. E quando ela entra no carro, ela fala pro taxista assim, tem como você me ajudar? Isso aqui é uma estátua que eu tô levando pra fazenda do meu pai. Você poderia me ajudar a colocar no carro? E o taxista ajuda ela a colocar o corpo de Raquel, sem ele saber, óbvio, dentro do carro. Quando lá, gente, a Caroline, ela enterrou esse corpo num cemitério ali de animais que eles tinham. Eles tinham um cemitério de animais de estimação e a Caroline enterra o corpo de Raquel ali nesse cemitério. Bom, enquanto isso, as buscas por Raquel estão ali a todo vapor, né? Como Raquel não tinha contado para ninguém onde ela ia, o que ela ia fazer, essas investigações aí não tinham chegado até a Caroline. Até que a polícia faz o seguinte, vamos quebrar o sigilo telefônico da casa de vocês. Vamos ver aí se alguém ligou para Raquel, se Raquel ligou para alguém, né? E eles acharam, gente, 2 telefonemas de um número, tá? Que era um horário que os pais não estavam em casa e que era uma noite antes do acontecido, né? Dela sumir.
e os pais não reconheceram aquele número e a polícia chega até a Caroline. Aquele número era dela. Então, a polícia faz o quê? Vai até a casa dela para saber se ela sabe da Raquel. Como ela foi talvez a última pessoa ali que tenha falado com a Raquel, a polícia queria saber o que elas tinham conversado, se a Raquel tinha contado alguma coisa para ela. Lembra que eu falei para vocês que uma testemunha falou que tinha visto a Raquel num bonde com uma menina? A testemunha fez um retrato falado. Gente, e quando os pais da Raquel souberam que teve o nome da Caroline lá na história, eles acharam o retrato falado muito parecido com a Caroline. A polícia chega até o apartamento da Caroline, começa a bater na porta, ela não atende. A polícia se identifica, fala que é da polícia, sabe que tem alguém em casa, mas ela não atende. Então a polícia chama o bombeiro para arrombar a porta. Quando eles arrombam a porta, eles acham Caroline no chão. Ela está tendo uma crise epilética. Ela tinha epilepsia, ela tomava medicamentos. Então os médicos acreditam que com o estresse ali do assassinato, com tudo ali que aconteceu, ela pode ter desencadeado uma crise quando a polícia estava batendo na porta. Mas ela foi medicada, chamaram a ambulância, foi levada ao hospital e assim que ela estava melhor, a polícia começa a interrogá-la. Enquanto isso, Caroline no hospital, vários policiais no apartamento dela. E, gente, a polícia acha o quê? O diário de Caroline, que não precisava nem ter ela confessado o crime. Ah, pera que eu esqueci um detalhe. Dias antes disso tudo, a Caroline tinha ido no banco e pedido $10 mil de empréstimo. Ela falou que esse empréstimo era para ela comprar um carro, mas tudo dava ali a crer que a Caroline ia fugir de Melbourne ou até fugir do país, tá, gente? Porque ela já estava contratando um caminhão de mudanças, ela tinha pedido $10 mil de empréstimo, né? Então, tava tudo levando a crer que ela ia sair dali. Só que esse empréstimo da Caroline foi negado, porque ela falou que ia comprar um carro e a bonita nem carteira de motorista tinha. Então, Caroline lá no hospital, né? E a polícia na casa dela. Enquanto a polícia tá na casa dela, a polícia acha um diário. E, gente, naquele diário ali tava a confissão do crime. Tava escrito o seguinte: drogue a Raquel pela boca, né? Então por isso que a polícia acha que ela pode ter colocado um calmante ali na pizza antes de estrangular a Raquel. Ela colocou: coloque corpo em sacos do exército, desfigure e descarte bem longe. Outro detalhe também dizia: verifique a fazenda, organize o empréstimo, uma van de mudança, disfarçar o cabelo. Ela estava preparando tudo. Manter a casa bem limpa, limpar o carpete com vapor. Tudo isso aí era uma lista dela no diário. E tinha, lembra que eu falei da certidão de nascimento? Gente, tinham 2 pedidos, sim, tinham 2 papéis com pedidos do lado da cama da Raquel. Um era o pedido do empréstimo de $10 mil e o outro era um pedido de uma certidão de nascimento em nome da Raquel. Então a polícia acha que a Caroline, ela queria, com a morte da Raquel, tomar o lugar da Raquel. Esse era o plano dela. Eu agora vou ser a Raquel. Então ela iria viver em algum outro lugar, né, que não fosse ali,
com a certidão de nascimento da Raquel. Seria usurpar ali a vida da Raquel para ela, como, né, como se isso fosse mudar a vida dela. Bom, no dia 13 de março, a Caroline é detida e ela já confessa o crime. Ela já conta ali tudo o que aconteceu, como que foi, né, que ela chamou para o estudo psicológico, que a Raquel aceitou. Então ali ela conta como foi o crime que ela cometeu. Em outubro de 2000, Caroline Reed Robson, ela foi condenada a 20 anos de prisão pelo assassinato de Raquel Barber. O juiz disse que a Caroline tinha um interesse anormal e obsessivo pela Raquel. A Caroline, gente, ela tinha inveja da atração que a Raquel causava nas outras pessoas. A Raquel era uma menina muito bonita, então as pessoas olhavam para Raquel. E a Caroline, ela tinha inveja daquilo, ela tinha inveja da vida da menina. Ela tinha inveja que a menina era popular, que a menina tinha um namorado, que a menina tinha muitos amigos. Ela tinha inveja da família da Raquel. Então, assim, era uma inveja obsessiva mesmo. Porque, pelo contrário, a Caroline, ela nunca tinha sido uma menina popular na escola. Ela era uma garota normal, às vezes ela estava acima do peso, ela tinha o rosto com muitas espinhas. Então ela achava, por que a Raquel, né, tem essa beleza toda aí e eu não tenho? Então ela tinha uma autoestima muito baixa, mas muito baixa mesmo. Ela tentava lutar contra isso, mas não adiantava. O psiquiatra forense que depois atendeu Caroline, ele explicou que na cabeça da Caroline, se ela matasse a Raquel, ela ficaria popular, né? Ela se tornaria uma mulher bem-sucedida, porque ela tomaria o lugar da Raquel. Então na cabeça dela passou isso. Eu vou morrer e vou ficar no lugar dela. Bom, a Caroline, ela foi diagnosticada ali com transtorno de personalidade. Após o assassinato, o juiz disse que ela era um perigo real para a sociedade e que qualquer pessoa que se tornasse alvo daquela infeliz ia, infelizmente, virar objeto ali do foco dela. Bom, ela recebeu uma sentença de 20 anos, porém, ela só ficou 15 anos na prisão. Em 2015, a Caroline foi solta, gente. Ela entrou em liberdade condicional. Segundo a justiça, ela nunca expressou remorso pelo que ela fez com a Raquel. Pelo contrário, gente, ela passou muito tempo na prisão tentando ser como a Raquel. Ela pintou o cabelo, ela tentou usar roupas como a Raquel. Tanto que a mãe da Raquel, quando viu ela, falou: realmente ela está muito parecida com a minha filha. E é muito triste, né, gente, a gente pensar. Isso foi, gente, em 1999. Eu nem lembro direito, mas eu acho que era uma época que estava começando as redes sociais e a gente nem tinha esse monte de coisas que a gente vê hoje em redes sociais. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas doentes que deve ter por aí
quando às vezes vê outras pessoas, pessoas obcecadas por outras pessoas. Por isso tem que tomar muito cuidado, sabe? Principalmente com criança, né? Você expor muito seus filhos nas redes sociais. Fazer toda essa exposição é muito perigoso. Colocar localização de onde você tá, ter muito cuidado ali com quem você interage nas redes sociais, porque infelizmente tem muita gente doente aí, tem muitas Carolines aí na vida. Bom, essa é a história aí de Raquel Barber. Se vocês gostaram, deixa o joinha que eu volto aqui para contar mais casos desses para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!